18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, aí 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Você aí na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Estamos juntos mais uma vez, começando mais uma edição do programa 18 horas. Seja bem-vindo. Vamos juntos até às 7 com a informação. Não é isso, Carimilhão? Exatamente. Muito boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7. Obrigada pela sua companhia. Estamos juntos até às 7 da noite aqui no 18 horas. Vamos aos destaques do programa 18 horas desta terça-feira. Crise na segurança pública do estado. Segue sem resultado a operação Cidade Mais Segura do governo do Amazonas. Gestão de Wilson Lima tem gasto recorde em publicidade. Em 3 anos, gastou mais de 385 milhões de reais exclusivamente com propaganda. Sobra dinheiro para propaganda, mas falta dinheiro para pagar direitos trabalhistas. Profissionais da educação cobram na justiça o pagamento da database da categoria. Denúncia do Sindicato dos Médicos do Estado revela que maternidade do governo passa por uma situação crítica. Faltam insumos básicos como dipirona. Agora são 6 horas, 2 minutos. Você no melhor Mix do Brasil. Estamos começando mais uma edição do 18 horas. Essas e outras notícias aí, hein? Os principais destaques do dia. Você acompanha aqui no melhor Mix do Brasil até às 7 da noite. Mais uma edição do 18 horas só pra você. 18 horas. Olha, a Operação Cidade Mais Segura, deflagrada pela Secretaria de Segurança do Governo do Amazonas, segue sem apresentar resultados e a violência só aumenta nas ruas de Manaus. Entre a noite de segunda-feira e a madrugada desta terça-feira, foram registrados pelo menos 6 mortes violentas, além de um linchamento. Os dados são do Instituto Médico Legal e também da Polícia Civil. A Operação Cidade Mais Segura foi deflagrada pelas forças de segurança depois do feriado violento de Páscoa, com registro de 21 mortes. O problema é que até agora ninguém foi preso e os casos seguem em investigação, como explica a repórter Nathalie Moraes. Nos últimos 2 anos, o governo do Amazonas desembolsou mais de 5,9 bilhões de reais para arcar com as despesas de todo o sistema de segurança pública. E mesmo assim, os casos de violência só aumentam. Manaus registrou 6 mortes violentas entre a noite e madrugada desta terça-feira, em um intervalo de menos de 6 horas entre as ocorrências, de acordo com relatórios do Instituto Médico Legal e da Polícia Civil do Amazonas. Entre os crimes, um jovem de 26 anos foi morto a tiros dentro do próprio apartamento no bairro Jorge Teixeira, na zona leste da capital. De acordo com a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, 3 homens armados invadiram o local e vasculharam à procura de algo. Logo depois, eles efetuaram os disparos contra o homem, que não resistiu e morreu ainda no local. Os detalhes que motivaram o assassinato ainda são desconhecidos, já que o homem não tinha envolvimento com o crime. E uma morte por linchamento também foi registrada. O homem era suspeito de cometer roubos na zona norte de Manaus e morreu após ser espancado até a morte por justiceiros. Esse é o 3º caso de linchamento registrado só neste mês de abril. A população amazonense já está pedindo socorro em meio a toda esta crise na segurança pública. Segurança essa que vem sendo feita com placas e cavaletes e com ações midiáticas do programa Amazonas Mais Seguro, lançado no ano passado e que não consegue conter a violência, mesmo custando cerca de 280 milhões de reais aos cofres públicos. Para o deputado estadual Dermilson Chagas, o Amazonas agora precisa de uma intervenção federal das forças de segurança. Me parece-me que a conivência e o silêncio é que faz parte do maior programa de segurança pública do estado do Amazonas. Isso custa 280 milhões ao contribuinte, ao povo que perdeu seu direito de ir e vir e que vê em cada esquina um esquartejado, um tiro, um roubo,
um assalto. Perdemos nossa liberdade. O Amazonas tem que passar por uma intervenção para poder começar a aparecer um remédio amargo para a segurança pública do nosso estado. Fecharemos o mês de abril como um dos meses mais violentos da história. Vale lembrar que no feriadão da Semana Santa, entre a Sexta-feira da Paixão, no dia 15 de abril, e o domingo de Páscoa, dia 17, 21 mortes violentas foram registradas. Em resposta, a Secretaria de Segurança Pública do Estado montou uma ação de pronta resposta com a Operação Cidade Mais Segura. Porém, sem resultados, já que até agora ninguém foi preso e os casos seguem sendo investigados pela DEHS. Para o cientista social e professor da Universidade Federal do Amazonas, Luiz Antônio Nascimento, a falta de ações efetivas do governo do estado estão evidenciadas nas estatísticas. Os resultados aparecem nas estatísticas, né? O que eu quero dizer de outra forma, o governador Wilson Lima, ele não tem feito segurança pública. Ele não sabe como enfrentar a segurança pública e ele fez a escolha de não ouvir especialistas dentro do aparelho de segurança pública, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, dentro dessa ideia de justiça, etc. Ele fez escolhas erradas, ele tem feito escolhas erradas. E acha que colocando outdoor na cidade, dizendo que a segurança pública está sendo feita, vai resolver. Lembrando que o Amazonas registrou no ano passado um aumento de 54% no número de assassinatos, tornando o nosso estado com a maior taxa de mortes violentas do Brasil. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E vamos seguir falando sobre o assunto. Vamos conversar com o coronel da PM, Walter Cruz, que é especialista em segurança pública. Muito boa noite, coronel. Seja bem-vindo aqui ao programa 18 horas. Obrigada por nos atender. Então, o que parece, como a gente acompanhou na reportagem da Nathalie Moraes, a Operação Cidade Mais Segura não deu o resultado que esperado pela sociedade. Como é que o senhor analisa esta situação em que estamos vivendo aqui? Boa noite, Karine Leão. Boa noite, meu amigo Carlão. Boa noite a todos os ouvintes e nossos youtubers, né? Exato. Mix. Oi, você tá me ouvindo bem? Sim. Sim. Oi. Segue firme aí, tá tudo tranquilo. Tá me ouvindo bem? Sim. Tá me ouvindo bem, Carlão? Sim. Tá. Muito bem. Olha, eu, como especialista, você sabe que nós já conversamos várias vezes, né, Karine? Eu, você, Carlão, às vezes o Cid, quando tá aí o Paulinho. Essa crise que nós achávamos que o governo do estado iria tratar de maneira responsável, iria tratar de maneira correta, iria tratar de maneira legal, simplesmente o estado fica fazendo oba-oba, não é? E o que é pior, Karine, se fizesse oba-oba, politiqueiro, como eu vejo que ficam fazendo aí, em outras pastas, como educação, como saúde, que compromete também a vida da população, mas eles ficam fazendo oba-oba com a segurança pública, com o direito de ir e vir do cidadão. Eu estou perplexo porque vejo que o Estado está nadando em dinheiro, né, Carlão e Karine? O Estado tem hoje uma das melhores arrecadações dos últimos 10 anos e simplesmente não consegue trazer para essa pasta da segurança pública uma visão que procure equacionar os problemas que nós estamos sofrendo. Até o momento, você ainda não viu nenhum representante da segurança pública, nenhum, dizer como vai enfrentar as facções, como vai enfrentar a questão do desemprego. E aí ficam fazendo festinha dentro do Teatro Amazonas, sabe? Dando medalha, enquanto isso o crime, a facção, aí como diz o caboclo, né? Vou falar aqui uma gíria, torando o pau lá na Compensa, no Armando Mendes, Nossa Senhora de Fátima. As facções invadiram Manaus, invadiram o interior do estado. E eu fico vendo a segurança olhando um para o outro. E agora eu pergunto, o que eles vão dizer? Porque eu vi aí o atual comandante-geral numa reportagem colocando que em 3 meses eles iriam resolver o problema. Isso foi ano passado, em novembro. Sabe o que aconteceu? Esse é o pior trimestre
né, do ano, janeiro, fevereiro e março. Eles têm os números e nós temos também, porque eles não podem esconder, não tem como esconder, né? Então, assim, eu mais uma vez fico perplexo, porque nós estamos falando há tanto tempo, Karine e meu amigo Carlão, de que a segurança pública precisa primeiro de planejamento. Para onde nós vamos? Esse programa, cadê o investimento dele no policial, no soldado, no cabo, no sargento, no tenente, no major, no coronel? Cadê esse investimento lá no bairro para fazer com que as pessoas tenham um conselho comunitário forte, para ouvir a população e fomentar emprego no bairro para evitar os dedos, os tentáculos, a facção nessas pessoas? Então, fica parecendo que tudo é por conta da politicagem, não é? Enquanto isso, o nosso policial tomando banho de chuva em solenidades das polícias, ao invés de nós estarmos fazendo passeio de moto, deveríamos estar no bairro, na Compensa, lá no Zumbi, no Braga Mendes, lá dentro do Novo Aleixo, bairros que estão tomados pelas facções. E aí ficamos vendo, sinceramente, infelizmente, ficamos vendo esse teatro do horror que estão aí, os crimes acontecendo em todos os bairros de Manaus. Coronel, diante desse quadro tenebroso aí, perigoso e inseguro que o senhor acabou de pintar, não seria o caso aí de uma intervenção federal, Coronel? Olha, meu amigo Carlão, isso já foi falado, né? Foi falado e foi tentado. Eu me lembro que teve um representante político do estado do Amazonas que, no ano passado, as facções matando todos os dias, pelo menos 2, 3, chegamos até mais de 100 homicídios em um mês, né? E, infelizmente, o governo federal falhou quando ficou de costas para o estado do Amazonas. É uma falha do governo federal, porque já era para nós termos tido uma intervenção grave, séria, do sistema de segurança pública. Veja, Carlão, final de semana agora mesmo, eu estava olhando, não sei se você viu, foi hoje manchete. Eu, inclusive, mandei essa matéria para alguns policiais civis. Vários amigos meus estão revoltados, porque eles dizem: ô Walter, final de semana, as delegacias estão fechando. Karine e Carlão, imagina isso, uma delegacia importante fechar, como, por exemplo, a 16ª SICOM, que cobre ali o Azianópolis, final de semana fechado, entendeu? As delegacias da Zona Leste, como a que cobre o Jorge Teixeira. Então, isso é inadmissível. E aí eu fico olhando, enquanto isso, o governo do estado tratando o problema como se fosse uma coisa menor. Não, o mais importante é fazer o quê? É tentar asfaltar a rua. E vejam, nem isso estou conseguindo fazer, porque a M010 está uma brincadeira. Então, eu fico me perguntando, para onde vai todo esse dinheiro, Carlão e Karine? Nós da segurança pública, todos nós, estamos perplexos, porque os crimes estão chegando na nossa porta, né? E nós não estamos vendo nenhuma atividade, nenhuma atitude de alguém que quer enfrentar o crime. Ficar fazendo propaganda em Instagram, ficar fazendo TikTok, não é papel de autoridade. Isso é papel para brincadeira. Coronel, olha, realmente é muito dinheiro, como o senhor citou no início da entrevista. Só para curiosidade, para informação, o governo do estado ele nunca teve tanto dinheiro para pagar. Em fevereiro, a Cefaz informou que o estado fechou o ano de 2021 com 2,754 bilhões de reais a mais na receita, a mais de sobra, ou seja, não é... As 3 principais ações que deveriam ser tomadas para tentar remediar essa situação da segurança pública? Olha, primeiro, eu sempre disse isso aqui, Karine e Carlão, nós temos duas premissas na administração pública. A primeira, planejamento, e a segunda, orçamento. Ou seja, você faz um planejamento de 4, 8, 12, 16, 20 anos para dizer onde você vai investir e de que maneira vai investir. E a segunda são 4 ferramentas que são muito importantes para que esse investimento realmente ele se transforme em ações lá na ponta. Tecnologia. Veja um exemplo, nós não temos uma companhia de drone para acompanhar os movimentos das facções, não é? Nós não temos sistemas de inteligência que possam trazer para nós informações adequadas. A segunda, integrar realmente as operações com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Civil, não é?
Terceira, que eu acho tão importante quanto essas outras, o treinamento, treinar o nosso policial. O nosso policial está tendo que tirar dinheiro do bolso. Karime, Carlão, nós não temos estande de tiro. Não temos estande para o policial treinar. Falei com o policial ainda na semana passada, estão usando o estande da Polícia Civil, a Polícia Militar não tem estande. Então, precisa pelo menos treinar melhor o policial, fazer integração com outras polícias de outros estados, para aprender como é que se enfrenta as facções, visto que nós somos o único estado que não reduziu os crimes no Brasil. E por último, a inteligência, né, Carlão e Karime, que ficou aí jogada de lado. Tivemos um delegado preso, não se tem nenhuma atividade que possa informar as autoridades da segurança pública para que elas tomem providência, fazer de maneira cirúrgica o ataque frontal ao principal problema que nós enfrentamos, as facções. O que parece que estamos olhando, sabe o que é, Karime e Carlão? Que eles estão com medo das facções, não é? Que o legal, o bacana, é ficar fazendo passeio de moto e entregando medalha, quando o correto era nós estarmos comemorando o nosso dia maior lá dentro do bairro, dando segurança para a população, ouvindo e falando com os conselheiros tutelares, com os conselheiros comunitários, sabendo qual é o problema que passa o cidadão, não só no bairro da cidade de Manaus, como no interior do estado do Amazonas, também está tomado pelo tráfico. Então, eu fico olhando, Carlão, que essas medidas que já eram para ter sido tomadas, ou não são tomadas, Carlão, por incompetência, ou não são tomadas por ignorância, infelizmente. Ok, Coronel, agora como é que fica o cidadão? Como é que fica o contribuinte no meio desse caos todo? Na sua experiência, pelo que o senhor tem observado aí, a população, ela está insegura, ela está com medo, ela já está preocupada realmente com essa situação? Como ela reage agora no momento? Olha, é só você olhar, eu tive acesso no dia desse, Carlão e Karime, é uma pesquisa qualitativa, né? É assim que eles fazem, os estatísticos. Qual é o principal problema na sua cidade? Segurança pública é o primeiro, não só aqui em Manaus, como na maioria dos municípios do estado do Amazonas. Então, é necessário que o cidadão, ele possa cobrar, cara. E como é que ele cobra isso, Carlão? Cobrando o político que ele elegeu. Cobrando do vereador, do deputado estadual, do deputado federal, do governador, né? Porque o governador se elegeu com o discurso que era o novo. Então, é necessário que a novidade seja em forma de prestação de serviço. Olha o que aconteceu hoje, Carlão. Eu vou falar aqui para você em primeira mão. O governador anunciou melhorias salariais para a Polícia Civil, planos salariais, reescalonamentos, vantagens, em torno de mais 20 milhões de reais. E para a Polícia Militar, para os policiais militares, o policial que fica de noite na porta da sua casa, muitas vezes sem ter nenhum tipo de estrutura, nada, zero. E nós, os policiais militares que tanto trabalhamos, não tivemos o retorno, ou seja, a qualificação, nós não tivemos o prêmio. E o prêmio que o policial quer, Carlão, é dinheiro no bolso para ele poder usar para a cidade, dignidade para a sua família. Nós não tivemos isso. Ao contrário, só tivemos politicagem durante todo esse tempo e, infelizmente, o governador está virando as costas para os veteranos da Polícia Militar, está virando as costas para a Polícia Militar, quando ele deveria, por primeiro, chamar todo mundo e dizer: vou investir em vocês, vou investir no policial, para que o cidadão de bem, o cidadão que mora lá no Nossa Senhora de Fátima, o cidadão que mora na Alvorada, na Compensa da Viranópolis, possa sentir que o Estado realmente está prestando um serviço de qualidade para ele. Muitíssimo obrigada, Coronel, pelas suas informações, pela sua participação conversando com a gente a respeito de segurança pública aqui no estado do Amazonas. Olha, Karime, eu que te agradeço o Carlão, e quero dizer para vocês que eu estou tão indignado quanto cidadão que está aí no seu bairro, que está com medo, que muitas vezes confia, sim, nós confiamos nos policiais. A questão é que o policial hoje não tem a condição que deveria ter num estado tão rico como o nosso para prestar o melhor serviço para a população. E vai aqui o meu abraço para os veteranos da Polícia Militar, os veteranos que por tanto tempo prestaram bons serviços e que hoje, infelizmente, o governo está mal assessorado, vira as costas para os veteranos. Mas o meu abraço a todos. Muito obrigado. Obrigada. Boa noite. Conversamos com o coronel da PM, Walter Cruz, especialista em segurança pública. Agora 6h19, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Bom, enquanto toda essa crise aí na segurança pública, esse caos total, olha só, preste atenção para esse dado, essa informação. Em 4 meses, a Secretaria de Comunicação do Estado do Amazonas já empenhou
mais de 45 milhões de reais com publicidade e propaganda. O valor significa 57% do total do orçamento previsto para a secretaria este ano, Karime. A gestão do governador Wilson Lima fechou seu terceiro ano com um recorde histórico, Carlão. Gastou mais de 385 milhões de reais exclusivamente com publicidade e propaganda. E tem um detalhe, tá? A Secretaria de Comunicação não informa o quanto é pago para cada veículo de comunicação. Bom, o fato é que muito dinheiro destinado para uma área, enquanto outras ficam completamente abandonadas. Como a gente ouviu agora, né, Carlão, na entrevista do Coronel Walter Cruz, Segurança Pública. E o servidor público, Karime, o professor Jamilson Maia, que está com o pagamento da database atrasada, se diz indignado com o uso do dinheiro público para autopromover o governador Wilson Lima. Enquanto os servidores são desvalorizados, a segurança pública não tem o investimento necessário, assim como a saúde e também a educação. E a repórter Odineia Araújo tem os detalhes sobre esse assunto. Vamos conferir. A atual gestão do Amazonas fechou seu terceiro ano com mais um recorde histórico. Em 3 anos, gastou mais de 385 milhões de reais através da Secretaria de Comunicação do Estado. O dinheiro gasto com publicidade e propaganda nos últimos 3 anos do governo Wilson Lima é maior que o prêmio pago na Mega Sena da Virada, que foi de 350 milhões de reais. Esse valor todo, por exemplo, daria para pagar 9 meses do auxílio estadual de R$150 para 300 mil famílias no Amazonas. E nesse último ano, quando o governador Wilson Lima pretende se reeleger para o governo do estado, o investimento em propaganda já passa dos 45 milhões 585 mil reais somente de janeiro até ontem. Esse valor, já empenhado, significa 57% do total do orçamento inicial desse ano, que é de mais de 81 milhões de reais da Secretaria de Comunicação do Estado. Detalhe, os empenhos na rubrica Comunicação, que inclui propaganda e publicidade do governo, cresceram 142,48% entre o primeiro e o terceiro ano da gestão de Wilson Lima, contra um aumento de 7,93% na rubrica Segurança Pública, que ficou abaixo da inflação do período, de 18,99%, segundo o portal da Transparência do Estado. O professor da Rede Pública do Amazonas, Jamilson Maia, que está com a database atrasada, ficou indignado com um gasto tão alto para a comunicação do governo, enquanto áreas como segurança e educação estão sucateadas, de acordo com ele. Os servidores estaduais estão com arroz salarial. Tiveram 2 anos de congelamento salarial. 2 anos de arroz salarial. E neste ano de 2022, ano de eleição, o governador sequer se prestou a dialogar com a categoria dos profissionais da educação. O deputado estadual Wilker Barreto também se diz indignado com os gastos do governo com propaganda que nem campanha educativa faz. O Amazonas é campeão nacional de contaminação por HIV entre adolescentes e você não vê uma linha de orientação nas propagandas governamentais. Eu quero frisar que eu defendo recursos para a propaganda governamental, mas não neste montante. Terceirizados sem receber e o governo gastando o dinheiro do contribuinte desta forma, erroneamente aplicado. É isso que eu questiono. Tem tanta coisa para ser feita e o governo me gasta com propaganda. Até agora, o governo já pagou mais de 29.888.000 com propaganda desse ano e mais de 28.327.000 reais com publicidade do ano passado, totalizando 58.200.000 reais gastos em comunicação antes de completar os 4 primeiros meses desse ano. Odineia Araújo para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. Bom, esse é o grande problema, né? Sobra dinheiro para propaganda, mas falta dinheiro para pagar direitos trabalhistas. É um problema. Agora, profissionais da educação tiveram que entrar na justiça para cobrar do governo do Amazonas o pagamento da database da categoria, Karine. Que é previsto em lei, né? Não é nada demais, só querem que cumpra a lei. Bom, eu conversei com a diretora do Sindicato dos Trabalhadores de Educação do Amazonas, a professora Ana Cristina, que explicou mais sobre essa ação. Vamos ouvir. Depois de centenas de pedidos de audiência com o governador do estado e nenhuma resposta, nós decidimos dar entrada numa ação civil pública na Justiça para garantir o pagamento da database dos trabalhadores da SEDUC. A database é lei e lei precisa ser cumprida. Esperamos contar com a sensibilidade da Justiça amazonense, principalmente em relação aos nossos aposentados, que são os que mais precisam desse reajuste de 10,54%, pois não tem plano de saúde e nenhum outro benefício. Você está ouvindo 18 horas. E ainda segundo informações do sindicato, são cerca de 26 mil profissionais da ativa que estão sendo prejudicados aí pelo descumprimento dessa lei. E além dos aposentados que ela mencionou, que a professora mencionou, né, que estão sem todos esses reajustes. Mix. Agora, 6 horas e 26 minutos, vamos para Brasília conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, boa noite. Eu começo a nossa conversa com um assunto, uma situação muito inusitada, absurda, não sei nem como classificar. Bom, o fato é que o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, disparou por acidente uma arma de fogo no aeroporto de Brasília. Os estilhaços até atingiram uma pessoa no aeroporto, dentro do aeroporto. Boa noite, Cadu. O ex-ministro ia embarcar armado, ia para onde? Explica pra gente mais sobre esse caso. Uma atrapalhada atrás da outra, quase terminou em tragédia, né, Karine? Sim. Boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite a todos. Boa. Ontem à tarde, o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, fez um disparo acidental no balcão da empresa Latam. O voo dele era de Brasília para São Paulo às 8 da noite. Quando ele estava sendo atendido, ele abriu a pasta onde estava guardada a pistola dele e tentou separar o carregador da arma. Nesse manuseio, Karine, ele acabou fazendo um disparo acidental. Os estilhaços da bala acertaram uma funcionária da Gol, que não foi identificada até o momento, mas segundo a empresa, ela teve ferimentos leves e passa bem. Depois do incidente, Milton Ribeiro foi levado por policiais federais para prestar depoimento. Ele provou que tem porte de arma, que é caçador esportivo, enfim. Foi liberado em seguida. Depois, ele soltou uma nota para a imprensa dizendo que se tratou de um incidente passado provocado pelo cuidado excessivo com a arma e que não afetou ninguém. Na verdade, Karine, foi uma sucessão de erros, terminando com uma nota vergonhosa, né? Primeiro, Milton Ribeiro, pastor evangélico e ex-ministro da Educação, andando armado. Por quê? Ele estava sendo vítima de ameaças? Pois é, ele ia embarcar armado, pra quê? Pra quê, né? Segundo, ele não deu essa informação para a Polícia Federal, viu? A gente viu também o depoimento, não tem nada dizendo que ele estava sendo perseguido ou alvo de algum tipo de ameaça. Ele foi vítima, segundo Karine, a arma estava dentro de uma pasta carregada, sendo que o correto é portar a arma na cintura devidamente travada e protegida. E como manusear a arma em local público, gente? Ele devia ir para uma sala reservada que existe no aeroporto e manusear a pistola em frente a uma caixa de areia, onde quando os policiais, as pessoas que portam armas, elas vão para perto dessa caixa de areia, apontam a arma para ali. Caso haja um tiro acidental, o tiro corre ali, não fere ninguém. Não foi o que aconteceu. E terceiro ponto, Karine, mesmo com tantas trapalhadas, ele foi liberado pela PF. Se fosse um de nós, eu, você, Carlão, estaremos presos até agora, respondendo pelos crimes de disparo de arma de fogo e dano ao patrimônio. Mas nesse caso se tratava de um amigo do presidente Bolsonaro.
Karime, esse fato acabou atraindo os holofotes novamente para ele, o Milton Ribeiro, que é o personagem principal do escândalo do gabinete paralelo do MEC. Ele está sendo investigado pela Polícia Federal por suspeita de ter favorecido as prefeituras indicadas por 2 pastores evangélicos que usavam o gabinete dele para fazer lobby e cometer crimes de extorsão. Esses 2 pastores, o Arilton Ribeiro e Gilmar Santos, fizeram mais de 120 reuniões dentro do MEC com prefeitos e vereadores, Karime. O senador Randolfo Rodrigues tentou emplacar uma CPI no Senado para investigar esses fatos, mas a ala de apoio ao governo conseguiu evitar esse movimento da oposição. O senador ainda não conseguiu as 27 assinaturas necessárias para instalar a CPI. Mas, de qualquer forma, Karime, não há mais clima para instalar CPI alguma, porque a nova crise a crise tem outro nome agora, vem do impasse entre os poderes executivo e judiciário. Uma crise de cada vez, não é mesmo, Karime e Carlão? Nossa. Com certeza. Cadu, vamos falar aí de gastos da bancada amazonense em Brasília. Alguns detalhes aí, certo? Olha só, um levantamento revelou que o Sidney Leite foi o que mais gastou com redes sociais e Silas Câmara foi o que mais gastou aí com a divulgação da atividade parlamentar. Conta pra gente aí, você tem mais detalhes sobre esse assunto aí envolvendo a bancada amazonense aí em Brasília? Sim, Carlão, o jornal Estado de São Paulo publicou uma reportagem hoje divulgando a lista dos 10 deputados federais brasileiros que mais gastaram com impulsionamento do Facebook e no Instagram. 2 deputados do Amazonas estão nessa lista, Marcelo Ramos e Sidney Leite. Segundo o levantamento do Estadão, de janeiro de 2019 a fevereiro desse ano, Sidney Leite gastou R$ 95.500 com anúncio no Facebook e no Instagram. Ele está em terceiro lugar nessa lista, perdendo apenas para os deputados Wellington Prado, de Minas Gerais, e para Célio Studart, do Ceará. Marcelo Ramos gastou R$ 87.800, ficando em quinto lugar nessa lista. Eu pedi ao deputado Sidney que pudesse esclarecer esses valores, mas ele não respondeu ao nosso pedido. Já a assessoria do deputado Marcelo Ramos enviou uma nota dizendo que os valores foram investidos na prestação de contas do mandato dele, com ênfase no detalhamento das emendas parlamentares direcionadas aos municípios do Amazonas, dando transparência aos recursos e investimentos. Outro parlamentar do Amazonas que se destaca nessa pesquisa do Estadão, Carlão, foi Silas Câmara. Ele, entre 2019 e 2022, ele gastou R$ 871.600 com a divulgação da atividade parlamentar, ou seja, com a produção de informativos impressos, revistas, jornais, panfletos, esses conteúdos aí de comunicação impressa. Ele está em 9º lugar nessa lista, que é também encabeçada pelo deputado Wellington Prado, de Minas Gerais. Esse Wellington Prado realmente ele gasta bastante, né? E olha, também entrando em contato com Silas Câmara, ele não respondeu às nossas mensagens, mas o espaço fica aberto a ele e ao deputado Sidney Leite. Agora, falando de eleições, Carlão, o ex-presidente Lula bateu o martelo e decidiu contratar o marqueteiro Sidônio Palmeira no lugar de Augusto Fonseca. Essa troca põe fim às desavenças dentro da comunicação do PT, que enfrenta uma crise que está influenciando na queda de Lula nas pesquisas de intenção de voto. Os ruídos de comunicação dentro da comunicação do PT fizeram com que Lula ficasse em silêncio nos últimos dias, mesmo diante dos conflitos entre o presidente Bolsonaro e o STF. Nas redes sociais houve muitas críticas porque, em vez de posicionamento, a equipe de Lula postou uma foto dele de óculos escuros, posando aí em plena crise entre Bolsonaro e STF. Lula falou sobre esse assunto hoje, chamando Bolsonaro de estúpido, mas foi só. Hoje ele deu uma entrevista para jornalistas independentes pelo YouTube, onde ficou claro que ele está perdido na narrativa, se mostrando um pré-candidato despreparado, falando sobre o BBB, falando sobre piadas de nordestino, que não tá mais legal fazer piada de nordestino porque tudo ficou politicamente incorreto, enfim, estava reclamando sobre isso. Imagina, Carlão e Karime. Difícil, né? Praticamente um despreparado
e sendo ele um pré-candidato liderando nas pesquisas eleitorais. Lula virou meme nas redes sociais, Karime e Carlão. Enquanto isso, Bolsonaro fez palanque hoje na Marcha dos Municípios, que aconteceu hoje aqui em Brasília. O presidente reuniu centenas de prefeitos, inclusive dos municípios do Amazonas, onde pediu apoio e parceria. E finalizando o nosso loop, Carlão, hoje o ministro do STF, Alexandre de Moraes, respondeu ao decreto do presidente Bolsonaro que concedeu graça constitucional ao deputado federal Daniel Silveira, que o livrou da cadeia. O ministro afirmou que a iniciativa do presidente, embora prevista na Constituição, não devolve o mandato e nem os direitos políticos a Daniel Silveira e que, portanto, o deputado está fora das eleições desse ano. Enquanto isso, a ministra Rosa Weber deu prazo de 10 dias para que o presidente Bolsonaro explique as razões para o perdão da pena concedido ao parlamentar. É um procedimento protocolar que faz parte do processo de análise dos recursos que pedem a suspensão desse decreto presidencial. Mas o fato é que o STF já entendeu que não há muito o que fazer contra a decisão do presidente Bolsonaro. A preocupação deles nesse momento é que esse recurso, no caso de conceder o perdão constitucional, passe a ser banalizado pelo governo e beneficie outras pessoas aliadas ao presidente Jair Bolsonaro. Carlão e Karime. É complicado, Cadu. Bom, para finalizar, explica pra gente por que o Tribunal de Contas da União determinou aí o bloqueio do chamado kits de robótica. Karime, essa decisão do TCU, Tribunal de Contas da União, afeta o Amazonas, porque 4,7% dos kits de robótica que seriam distribuídos pelo governo federal seriam destinados a Manaus e para municípios do interior do Amazonas. A decisão do TCU aconteceu após denúncias de que esse programa de robótica nas escolas estava sendo manipulado de forma política por partidos do Centrão que controlam o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. E de acordo com a denúncia que foi feita pelo senador Alessandro Vieira, do Espírito Santo, ele que acionou o TCU, 67% dos kits de robótica seriam destinados ao estado do Alagoas, que é a área do presidente da Câmara, o Arthur Lira, líder do Partido Progressistas. 15% dos kits seriam enviados para o estado da Bahia, outra base política do PL e do PP. E também seria destinado para o estado do Pernambuco, que também é base política no Nordeste do PL e do PP. O recurso desse programa de robótica nas escolas, segundo essa denúncia do senador Alessandro Vieira, prioriza prefeituras com contratos com a empresa Megalic, cujos sócios teriam ligações com o Arthur Lira. Agora vamos aguardar e acompanhar os desdobramentos dessa investigação que está sendo feita pelo TCU. Volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada, Cadu, pelas informações. Boa noite, bom trabalho. Boa noite. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 18 horas. Olha só, daqui a pouquinho, 18 horas, você confere. Em maternidade do governo do estado passa por uma situação crítica. Faltam insumos básicos como dipirona. A denúncia é do Sindicato dos Médicos do Estado. E esse é o nosso assunto em instantes aqui no 18 horas. Mix. Agora são 6 horas e 37 minutos, você no melhor mix do Brasil. Nós vamos conferir agora a previsão do tempo, hein? Para esta noite de terça-feira, tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. A previsão é que o tempo fique firme durante a noite, tá? As chances de chuva são só de 67%. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 33 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 52% e 87%. Mix. Começa nesta quarta-feira, hein? Amanhã, a Operação Cheia 2022 da Prefeitura de Manaus para prestar assistência às famílias que moram nas áreas inundadas pelos rios Negro e Amazonas durante o período da cheia. E a Prefeitura vem realizando um planejamento de ações emergenciais para minimizar aí os impactos aos moradores das áreas afetadas. Pelo menos 4.000 famílias de 19 bairros de Manaus e de comunidades ribeirinhas deverão ser atendidas na ação municipal.
Academia em todo o estado do Amazonas, mais de 107 mil pessoas estão sendo afetadas pela cheia dos rios no Amazonas. O dado é da Defesa Civil Estadual e foi divulgado nesta terça-feira. Ao todo, quase 27 mil famílias estão nesse grupo aí aqui no estado. 6 municípios estão em situação de emergência, 9 em situação de atenção e outros 43 municípios declararam situação de alerta. Mix. Você está ouvindo 18 horas. Olha, a maternidade do Alvorada, que é de responsabilidade do governo do estado, passa por uma situação crítica, segundo denúncia do Sindicato dos Médicos do Amazonas. Faltam insumos básicos como dipirona e equipamentos de proteção para os profissionais de saúde. Essa é a situação, Karine. Carlão, isso sem falar da falta de segurança na maternidade. A denúncia foi encaminhada para a Secretaria de Estado de Saúde no dia 1º de abril. Mas até agora, os médicos que trabalham na maternidade não tiveram nenhum retorno. Vamos acompanhar os detalhes sobre o assunto agora na reportagem de Nathalie Moraes. Depois do caos evidenciado durante a primeira e segunda onda da pandemia de Covid-19 no Amazonas, a crise na saúde do estado mais uma vez ganha destaque. Dessa vez, com uma denúncia do Sindicato dos Médicos do Amazonas, que atuam na maternidade do Alvorada. De acordo com o Dr. Mário Viana, presidente do CIMEAN, os profissionais de saúde vêm denunciando ao sindicato as más condições do local, além da falta de insumos para atender as parturientes. Também falta de condições de segurança, né? Não só dos veículos, mas até também, penso eu, física, né? Dos profissionais que lá trabalham. E no contexto geral, ele também denunciou falta de leitos, né? Falta de materiais, insumos básicos, né? Medicação, fios de cirurgia. Muitas das vezes faltam medicações, né? Dipirona, ocitocina, que é um medicamento que faz o útero contrair. Em algumas situações é necessário usar. O médico ressaltou todo o descaso do governador Wilson Lima com as mulheres grávidas como desassistência materno-infantil. No dia 1º de abril, o CIMEAN protocolou ofícios à Secretaria de Saúde do Estado. Mas, até agora, nenhuma ação concreta, nem mesmo uma resposta foi dada ao sindicato. Nós já comunicamos com a Defensoria Pública do Estado para marcar uma fiscalização lá na maternidade. Ainda não tivemos esse retorno. Aliás, a denúncia foi feita colocando em anexo esse relatório dele detalhado, né? Conforme eu te falei, e enviamos para todas as autoridades, inclusive para o Ministério da Saúde, né? Que tem um departamento de saúde materno-infantil. O ofício foi endereçado em primeiro para a diretoria da maternidade, né? E com cópia, evidentemente, para esses outros atores, inclusive a própria Secretaria de Saúde. E, como é de praxe, é a rotina, é a vida, né? É o normal, né? Deste governo e de outros também, sequer recebemos a sua denúncia, né? Diante da situação alarmante, o presidente do CIMEAN espera que a SES e a direção da unidade possam agir rapidamente, já que ali estão em perigo os profissionais de saúde com a falta de segurança e a vida de mulheres e bebês com a estrutura precária oferecida na maternidade. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Promotoria de Justiça do Ministério Público do Amazonas recomenda que os conselheiros tutelares de Manaus usem os veículos oficiais exclusivamente durante o serviço. Pois é, a recomendação foi feita depois de denúncias de que alguns conselheiros estavam usando os veículos oficiais como se fossem particulares. O Ministério Público considera a necessidade de zelo para o uso racional dos recursos públicos. Vamos acompanhar os detalhes sobre o assunto agora na reportagem de Hector Silva. A promotora de justiça Silvana Ramos Cavalcante, do Ministério Público do Amazonas, recomendou aos conselheiros tutelares de Manaus que acessem a sede do órgão com seus próprios meios para cumprir o expediente normal de trabalho, seja através de veículo particular ou seja por meio de transporte público.
A promotora, que está no exercício da 28ª Promotoria de Justiça junto ao Juizado da Infância e Juventude Civil, considera que a baixa e incorreta utilização das prerrogativas e atribuições do Conselho Tutelar podem ensejar no enfraquecimento do próprio órgão municipal de proteção aos direitos da criança e do adolescente. A promotora não quis gravar entrevista, mas por meio de nota, informou que a recomendação aconteceu após denúncia que partiu de alguns conselheiros tutelares de que outros conselheiros estavam utilizando veículos destinados ao serviço para irem de suas moradias para o local de trabalho. A promotora informou ainda que houve um inquérito civil para investigar o caso, mas não ficou provado o uso indevido dos veículos. A promotora de justiça resolveu então expedir recomendação como forma de reforçar a proibição legal existente do uso indevido do veículo oficial e zelo racional dos recursos públicos. Hector Silva, para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora 6 horas e 45 minutos, vamos falar sobre os bastidores da política local com a repórter Artemisa Gadelha. Artemisa, muitíssimo boa noite. Então, fazia um bom tempo aí que o presidente da Câmara Municipal de Manaus não subia a tribuna, não é? Em seu primeiro discurso do ano, ele não poupou elogios ao prefeito de Manaus, Davi Almeida, e acabou esquecendo de falar da própria gestão e de como a Câmara tem gasto os próprios recursos. Como esse discurso foi recebido pelo parlamento, Artemisa? Conta pra gente. Boa noite. Quase um porta-voz, hein, Karime? Boa noite pra você, boa noite, Carlão, boa noite a todos que acompanham o programa 18 Horas. Bom, respondendo a sua pergunta, por incrível que pareça, a maioria dos parlamentares recebeu muito bem o discurso dele hoje. Há mais de 7 meses que o presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Davi Reis, não subia à tribuna da casa. Hoje ele subiu e, juntamente com alguns vereadores, todos unidos ali, passaram quase 1 hora elogiando o prefeito de Manaus, Davi Almeida. Davi Reis abriu a sessão de hoje e não economizou louvores ao chefe do executivo. Praticamente um palanque, viu, para anunciar as obras do pacote de verão. O lançamento deve ocorrer nesta quinta-feira, 28 de abril. Eu comentei ontem sobre essa ação conjunta entre Prefeitura de Manaus e governo do estado do Amazonas, que vai asfaltar aí 10 mil ruas da capital amazonense. Bom, Davi Reis disse que a obra é robusta, enfatizou a qualidade do asfalto e rasgou mais sedas para o prefeito. Segundo ele, por causa da economia do dinheiro público, feito por Almeida. Só que o presidente da casa acabou esquecendo dos gastos realizados por ele na Câmara, Esqueceu de discutir isso e esqueceu também que o parlamento deve fiscalizar a Prefeitura de Manaus, o que não vem acontecendo, enfim. E aí vários vereadores embarcaram no discurso e também teceram elogios ao prefeito de Manaus. O vereador Sassá da Construção Civil do PT foi um deles, mas quando eu conversei com ele hoje à tarde, o vereador apenas falou do pacote de obras. Vamos ouvi-lo. Então o parlamento recebeu isso muito bem, vai ser bom para a população, asfaltar mais de 10 mil ruas e o segmento da classe trabalhadora vai gerar 4 mil empregos, que se torna direto e indireto mais de quase 7 mil empregos, Então o banco isso é o povo de Manaus e quanto for bom, parceria do governo do estado e município de Manaus, nós vamos aplaudir, que com isso é o povo. Você está ouvindo 18 Horas. Ouvimos aí, então, o vereador Sassá da Construção Civil. Ouvimos também o vereador Wallace Oliveira, do PROS. Ele também preferiu apenas falar do pacote de obras. Vamos ouvi-lo também. Esse pacote de obra é muito bem-vindo e essa parceria governo do estado e prefeitura municipal de Manaus só traz benefícios para a cidade como um todo. O parlamento olha isso com bons olhos e aprova de uma forma altamente positiva. Você está ouvindo 18 Horas. Ouvimos o vereador Wallace Oliveira, do PROS, mas para o vereador Rodrigo Guedes, do Republicanos, a Câmara tem se omitido do papel de fiscalizar as ações da Prefeitura. Vamos acompanhar então a fala agora do vereador Rodrigo Guedes.
tá ali só para carimbar as coisas do prefeito e trata uma ação de asfaltamento como se fosse uma grande execução, uma grande realização, sendo que isso é o mais básico dos mais básicos do direito do cidadão, que paga muito imposto, paga muito IPTU e precisa minimamente desses recursos revertidos para si. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então a fala do vereador Rodrigo Guedes, do Republicanos. Pois é, Karime, Carlão e ouvintes, queremos saber como esse dinheiro será gasto, quando vai começar e quando vai terminar essa obra. Fica a minha última pergunta sobre esse assunto. Por que essas grandes ações só são realizadas em ano eleitoral? Karime, Carlão. Ok, Artemis, olha só, tá circulando aí nas redes sociais um vídeo em que o vice-presidente da Assembleia de Deus, o Moisés Melo, pede votos aos fiéis para votarem no deputado federal Silas Câmara, do Republicanos, nas eleições de outubro desse ano. E ainda para o vereador Joelson Silva, do Patriota, pré-candidato a deputado estadual. Isso não é crime eleitoral? Comente aí, Artemis, para nós. Esse detalhe é importante, né? Verdade, Carlão. Parece que sim, mas eu conversei com quem realmente pode responder essa pergunta. Falei com o promotor de justiça, Wesley Machado, ele que é membro do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção. Segundo ele, não se deve entender que uma menção a uma candidatura durante um culto seja incompatível com a legislação eleitoral. Para ser considerada realmente propaganda eleitoral antecipada, é preciso configurar aí o uso indevido de recursos de poder político, religioso e econômico. Vamos tentar entender melhor agora com a fala, então, do promotor de justiça, Wesley Machado. O fato de grupos religiosos reunidos manifestarem-se a favor ou contra candidatos não deve ser entendido como um ilícito eleitoral. Trata-se, na verdade, do exercício legítimo do direito de reunião e do direito de manifestação por um grupo social. Todos os grupos sociais têm o direito de se manifestar, de escolher as suas opções, de escolher os candidatos que representam os seus ideais, os seus valores e o projeto político que entende compatível com as suas convicções filosóficas e religiosas. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o promotor de justiça, Wesley Machado, só que nesse vídeo que está circulando nas redes sociais, o pastor evangélico Moisés, da Igreja Assembleia de Deus, você até falou que ele é vice-presidente, da IEADAN, não só pede para que os fiéis votem no deputado federal Silas Câmara, do Republicanos, e também no vereador Joelson Silva, do Patriota, ele que é pré-candidato a deputado estadual, ele pede ainda que os fiéis sejam aí uma espécie de cabo eleitoral. Diz que Silas Câmara precisa de pelo menos 50 mil votos para ser reeleito e pediu que os fiéis se esforcem para alcançar 80 mil votos. Para completar, o culto estava sendo transmitido na televisão aberta por meio da TV Boas Novas. Então, para o articulista político Braia Douzani, esse fato vai além da questão legal. Vamos ouvi-lo. Para além da questão legal, nós temos aqui uma imoralidade escancarada. O que dizer de um líder religioso que usa a sua autoridade social e espiritual, por assim dizer, para chancelar a candidatura de X ou Y, usando o nome de Deus, dando a entender que é Deus que está mandando o fiel votar naquele candidato? Será que nós voltamos para a Idade das Trevas? Será que algumas igrejas voltarão a vender pedaços do céu? Será que daqui a pouco alguém não vai querer voltar a cobrar as indulgências também? O que ocorreu na Igreja Assembleia de Deus do Amazonas foi um episódio claro de coerção e manipulação, usando aquilo de mais íntimo que nós temos, que é a nossa fé. Você está ouvindo 18 horas.
Ouvimos então o articulista político Brian Dosani. Bom, a legislação eleitoral é bem clara, diz que não pode pedir voto explicitamente, pois se configura aí propaganda eleitoral antecipada. Vamos acompanhar essa novela religiosa ou eleitoral, tá tudo num bolo só. E para finalizar, tem uma bomba que pode explodir nos próximos dias, viu? Karime, Carlão e ouvintes. Nos bastidores se comenta que hoje, na sede do governo, teve muita gente de orelha em pé. Isso tudo porque o STJ, Supremo Tribunal de Justiça, autorizou hoje uma busca e apreensão no Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. E o que isso tem a ver com o nosso estado? Bom, em todos esses que eu acabei de citar, eles são investigados por crimes semelhantes ao que aconteceu aqui no Amazonas. O governador Wilson Lima é réu do STJ, Supremo Tribunal de Justiça, por suspeita de organização criminosa e compra superfaturada de ventiladores pulmonares no período da pandemia. Se comentou que o governador está muito apreensivo e que isso tem gerado uma tensão enorme para todo o grupo político dele, inclusive para o Partido União Brasil. Na verdade, mais do que dor de cabeça, pior, enxaqueca, aquela que não passa mesmo. O governador já foi alvo de 3 operações da Polícia Federal e uma delas, inclusive, a Polícia Federal esteve na casa do governador Wilson Lima. E a operação da Polícia Federal de hoje gerou muito burburinho, não só no Palácio, mas em todas as secretarias estaduais. E se comenta que a PF vai bater aqui em breve, até mesmo antes das convenções partidárias. Só não se sabe quando ao certo. Que vergonha para o nosso estado, hein, Karime, Carlão? Pois é, Artemisa, muitíssimo obrigada pelas informações. Boa noite, bom trabalho. Uma ótima noite para vocês também. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 18 horas. Muito bem, agora são 6 horas e 55 minutos. Nós vamos conferir a previsão do tempo, hein? Tempo e temperatura para amanhã com Karime Leão. Previsão do tempo. A previsão amanhã é de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite o tempo fica firme, segundo informações do Climatempo. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 67%. A umidade relativa do ar fica entre 59% e 92%. Mix. Economia. Bom, vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar emendou seu terceiro dia de alta, dessa vez 2,36% e fechou cotado a R$ 4,99 na venda. É o maior valor em mais de um mês desde 18 de março. O euro fechou também positivo em 1,67%. A moeda está cotada a R$ 5,31. O Bitcoin fechou em baixa de 2,63% aos R$ 191.427. E o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou aí o 7º dia de baixa consecutivo, caindo 2,23% aos 108.212 pontos. É o menor nível da Bolsa em 3 meses, desde o dia 24 de janeiro. E pesquisa aponta que consumidores de Manaus pretendem gastar até R$ 200 com o presente do Dia das Mães. Perfumes e cosméticos lideram a preferência dos presentes. Em segundo lugar estão artigos do vestuário. Olha só, os dados fazem parte da pesquisa realizada pela Federação de Comércio do Estado, divulgada nesta terça-feira, e revela que 98% dos entrevistados desejam presentear nessa data. A pesquisa foi feita no período de 4 a 14 de abril. Lembrando que o Dia das Mães é a segunda melhor data para o comércio, só perde para o Natal. E o estudo da Fundação Getúlio Vargas mostra que a inflação da construção civil subiu 0,87% em abril. O índice já é o maior do que março, que chegou a 0,73%. O repórter Hector Silva conversou com o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil, Frank Souza, que explicou como isso afeta a vida dos amazonenses. Acompanhe agora na reportagem. Foi publicado esta semana o Índice Nacional de Custo da Construção M, INCC-M, calculado pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, referente ao mês de abril. A FGV registrou uma inflação de 0,87% no quarto mês do ano. A taxa já é superior ao índice de março, que foi de 0,73%. Com isso, o INCC-M acumula taxas de inflação de 2,74% no ano e de 11,54% em 12 meses.
Na opinião do presidente do Sinduscom-AM, o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Amazonas, Frank Souza, o poder público precisa intervir nesses valores. Dando aqui um exemplo em relação a esses aumentos que desequilibra os contratos da construção civil, nós temos, por exemplo, o aumento dos combustíveis, tanto diesel como gasolina. No caso da gasolina, nós falamos aí em 18%, no diesel em 28%. Tudo que é transportado vai sofrer esse aumento, ok. Mas vamos para um tipo de obra pública usual que é feito no estado do Amazonas e no Brasil inteiro, que é um derivado de petróleo, que é o asfalto. Então, o valor do preço do metro cúbico do asfalto para você produzir e aplicar, certamente ele aumentou nessa proporção dos aumentos dos combustíveis. Então isso desequilibra os contratos, é preciso de novo que o poder público intervenha nesse reequilíbrio de valores com as empresas que executam esse tipo de serviço, e isso é que faz com que você ou interrompa aquele serviço, baixe o nível de contratação e assim sucessivamente. A cadeia que gera riqueza, economia baseado nesses trabalhos, ela não evolui. O índice da FGV mostra ainda que a alta da taxa de março para abril foi puxada pelos materiais e equipamentos, cuja taxa de inflação passou de 0,29% para 1,35% no período. Por outro lado, os serviços e mão de obra tiveram queda na taxa. Os serviços passaram de 0,79% para 0,73%, enquanto a mão de obra recuou de 1,12% para 0,46%. Hector Silva para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 7 horas em ponto, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. As pesquisas da Federação dos Comércios do Amazonas para o Dia das Mães mostram uma queda nos valores dos presentes em Manaus. Em 2019, a Fé Comércio mostrou que o consumidor esperava gastar em média R$240 com o presente do Dia das Mães. Este ano, 78% dos entrevistados pretendem gastar até R$200, ou seja, R$40 a menos que há 3 anos atrás. Os números batem com pesquisa da Serasa, que revelou que na região norte, 41% das pessoas perderam renda ao longo da pandemia. A Confederação Nacional do Comércio revelou que na região, 7 em cada 10 famílias estava endividada. Outra pesquisa do Serasa mostrou que o Amazonas tinha mais de 1,4 milhão de cidadãos inadimplentes no final do ano passado. Todos esses números vão mostrando as consequências da falta de oportunidades econômicas no Amazonas. O estado hoje é ameaçado pela perda das vantagens da Zona Franca de Manaus e também pela falta de ações do próprio governo estadual para gerar emprego e renda na capital e no interior. 18 horas. 7 horas, 1 minuto, Karine Leão. Finalizamos mais uma edição do 18 horas. Boa noite. Boa noite, um beijo. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.